Olá, meus queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou filósofo e teólogo e de vez em quando posto esses vídeos aqui para refletirmos sobre temas diversos da nossa fé cristã. Hoje o tema da nossa reflexão é fé. Começamos assim logo. O que é fé? Para a filosofia, a fé é literalmente a adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Fé, do latim fide, é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade absoluta. A fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida, pelo antagonismo, que é inerente à natureza desses fenômenos, tanto na questão psicológica como na própria lógica. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. No direito, nós falamos de má-fé, que é quando alguém age intencionalmente com o interesse de prejudicar outrem. Falamos também de boa-fé, que é quando uma ação é honrada, honesta, que ela não engana, ela não age com dolo. Falamos também de fé pública, que é a presunção legal de autenticidade, de verdade ou de legitimidade de ato emanado de autoridade. Ou seja no campo teórico, na filosofia, ou prático no direito, a fé tem uma conotação de acreditar e confiar. A palavra acreditar, ela tem relação com ver, com crer, ou seja, há uma crença de que algo vai acontecer. Uma crença vem sempre do pensamento, do intelecto. Já a palavra confiar, separada, nós temos confiar, ou seja, fiar vem de fio, de ligação, conexão, e significa junto. Confiar significa que estamos conectados diretamente com Deus através de um fio que liga a nossa vontade à vontade de Deus, ou melhor, que liga o nosso coração à vontade de Deus. No judaísmo, a palavra para fé, ela não significa uma crença dogmática. Pelo contrário, ao invés disso, ela tem uma conotação de fidelidade, uma conotação de confiança em Deus e na sua palavra. Olha o que diz o autor aos Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mas o tema aqui, o que é ter fé? Dividimos esse processo em 3 fases fundamentais. A compreensão. Olha, para ter fé é preciso compreender aquilo em que acreditamos. Sem compreensão, não há que falar em uma fé verdadeira. O que nós temos é uma aceitação cega, sem utilidade. Por exemplo, alguém pode me explicar qual é o ônibus que eu preciso pegar, mas se eu não compreender a explicação, não vai me ajudar em nada. O segundo ponto é a aceitação. Quando compreendemos, agora precisamos decidir se aceitamos como verdade ou não. Você pode compreender as instruções para pegar o ônibus, mas se você achar que essas instruções não são verdadeiras, também não vai te adiantar nada. Ou seja, ter fé implica em acreditar que é verdade. E o terceiro ponto é a ação. Agir prova que você tem fé. A nossa fé em Deus vai aumentando na medida em que compreendemos mais. Por isso é tão importante estudarmos a Bíblia,
Porque quando estudamos a Bíblia, entendemos o que Deus tem para nós. E entendendo o que Deus tem para nós, aceitamos as suas verdades. E isso depois será refletido em nossa vida diária. O próprio Tiago, quando fala de Abraão, que é o pai da fé, vai dizer que a fé leva à ação. A fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Não adianta a gente compreender o caminho, aceitar as informações de itinerário, se a gente não pegar o ônibus. Porque se a gente não pegar o ônibus, nós não vamos chegar ao nosso destino. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A Bíblia nos mostra que até uma fé muito pequena pode ter resultados surpreendentes e que a fé é uma coisa que cresce e que precisa ser cultivada em nós para se tornar cada vez mais forte. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Essa leitura nos mostra que vale a pena se esforçar para ter mais fé. Mas como obter essa fé? Eu separei mais uma vez esse processo em 3. Não confundir, tá? O processo para ter fé é compreensão, aceitação e ação. E o processo para obter fé, eu coloquei ouvindo a palavra de Deus, orando e através de pequenas ações. Vamos lá. Ouvindo a palavra, nós temos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. É através da mensagem da Bíblia que nós podemos encontrar fé. Primeiro para aceitar Jesus como Salvador e depois para segui-lo por toda a nossa vida. As palavras da Bíblia são vivas e elas têm poder porque são as próprias palavras de Deus. Em João 6,63, Jesus disse que as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Para termos mais fé, precisamos ler a Bíblia. As palavras da Bíblia, pessoal, elas são as verdades reveladas por Deus e certamente elas fortalecerão a nossa fé. Por isso é importante também irmos para a igreja. É lá que nós ouvimos a palavra, é lá que nós aprendemos na comunhão com os irmãos. É na igreja que você ouve a palavra de Deus e aprende como ela é importante para a sua vida. Além disso, na igreja você vai conhecer as histórias de outras pessoas crentes. E a vida dessas pessoas, meus queridos, pode fortalecer muito a nossa fé. Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixemos de congregar, não deixemos de nos reunir como igreja, como é inclusive costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. O segundo item eu coloquei a oração, porque orar nos ajuda a ter mais intimidade com Deus e a confiar mais nele. Judas 1,20 mostra que quando oramos, o Espírito Santo ajuda a fortalecer a nossa fé. Quanto mais oramos, mais aumenta a nossa fé. E em terceiro eu coloquei pequenas atitudes. Por quê? Porque a fé não é só um sentimento. Ela afeta a nossa forma de ser, de pensar e de agir. Nós não precisamos ver montanhas se movendo para ver a nossa fé aumentar. Nós podemos fazer pequenas coisas, pequenas atitudes, como declarar nossa fé em Jesus quando não vemos mais solução. Procurar respostas para as nossas dúvidas, pedindo sempre a sabedoria de Deus. Enfrentar os nossos medos, crendo que Jesus está conosco o caminho todo, no controle de tudo. E por fim, lembrar de tudo que Deus já fez por nós e pelas pessoas que nós conhecemos. Irmãos,
Muitas vezes nós esquecemos o que Deus já fez por nós. E lembrar dessas coisas, lembrar das coisas que Deus já fez nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos, fortalece indubitavelmente a nossa fé. Meus queridos, alguém quer contar alguma experiência pessoal em que sentiu que a sua fé foi abalada ou sua fé foi aumentada? Deixa aqui nos comentários e vamos crescer junto nos ensinamentos de Deus. É isso aí, meus queridos. Ficamos por aqui. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada em nome de Jesus.